Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny e hoje estamos chegando na nossa última lição, que é a lição 13, que tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. E estão fazendo aí esse teste aí de ter comentado essas 13 lições rapidamente e espero ter ajudado em algumas questões, por falar livremente, sem nenhum impedimento e nem ser domesticado. Então aqui a leitura bíblica em classe, aqui nós vamos comentar de Efésios capítulo 6, aí a leitura bíblica em classe vai do versículo 10 ao 20, mas o versículo 12 já nos dá uma visão das coisas que nós teremos que enfrentar. E o 12 fala o seguinte, pelo menos tem aqui uns 4 contra. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então não é nada físico, não é nada material, tudo é espiritual. Mas sim contra, o primeiro contra, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Então são 4 contras aqui, contra os principados. Principado dá a ideia de príncipe, de pessoas que se destacam dentro de um reino. Potestade tem muito a ver com poder. E contra os príncipes das trevas, aqueles que estão realmente à frente de uma liderança demoníaca, que está fazendo um investimento contra as coisas boas e fazendo com que as coisas maus venham a ter um resultado da parte deles positivo, e contra hostes, tropas e exército espiritual da maldade. Então tudo isso o cristão vai ter que combater. Com o quê? Com a armadura que virá de Deus a nós. A armadura não é nossa, isso eu tenho que deixar claro. É de Deus para nós. E essa armadura ela não vai ter que ficar pendurada no corredor, polida. Porque se ela ficar nessa situação, ela não serve para a batalha. E a armadura também não serve para museu. Ela serve sim para que você coloque ela em prática na sua vida, em se revestir. Porque no capítulo 5 de Efésios fala muito de tal homem novo diante da sociedade, do mundo. Mas aqui no capítulo 6 já é algo em relação às coisas espirituais da maldade, que nós devemos nos revestir. E aqui na introdução diz o seguinte: o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. No último parágrafo aqui, e os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Como eu falei, a armadura é de Deus. Nós só precisamos usar aquilo que Deus está nos dando. E nós deveremos realmente lutar contra as forças do mal. Porque quando um bloco luta entre si, a sua defesa se torna fraca em relação ao inimigo externo. Ou seja, se as igrejas que nós conhecemos atuais brigarem entre si, a Assembleia de Deus contra a Assembleia de Deus de Madureira, contra a do Brás, contra a Universal, contra Deus é Amor, contra a Congregação Cristã, quando elas lutam entre si, que é um bloco religioso cristão, eles se enfraquecem em relação ao inimigo externo. É por esse motivo que a maioria das igrejas estão perdendo muito dos seus membros, muito das pessoas que estão lá para o mundo, por causa desse enfraquecimento, por causa dessas brigas que eles têm entre eles, lutando contra a carne e o sangue.
mas que nós venhamos nos fortalecer. Porque uma coisa é certa, ainda que haja diversidade na reflexão, mas na união tem que ser constante. E isso que é importante. Então no tópico 1 fala o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. Tópico 1, subtópico 1, melhor falando, fortalecido no poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Indica que não temos poder em nós mesmos. Claro, devemos ser fortalecidos no Senhor, porque desde que vem o poder de nos fazer enfrentar de tal forma que nos dê condições de sairmos vencedores. Lutar por nós mesmos, a queda é certa, a derrota é certa, mas lutando no nome de Jesus Cristo, a vitória será no nosso nome de Jesus. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então nós devemos aqui estar fortalecido a nossa mente, uma vida de santidade e cheio do Espírito Santo, porque se você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não ser fiel ao Senhor e não viver a genuína palavra do Senhor, de nada serve isso. Você simplesmente é um conhecedor intelectual de teologia, mas que aquilo não tem nenhum efeito contra o inimigo. Terá um efeito sim contra argumentos extremamente acadêmicos e humanos, a quem que você consegue calar a boca de alguém em questões de textos bíblicos, mas que diante do diabo ele dá a gargalhada de você e você é um derrotado diante dele. Temos que viver em conexão com Deus. Isso é a realidade. Subtópico 2, vigilante em toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Então a oração, ela é o que nos liga a Deus e nos faz entrarmos nessa intimidade com Ele, porque orar quer dizer conversar. Você conversa com Ele, você coloca para Ele as suas necessidades e Ele vai acrescentando na sua vida as condições necessárias, a força necessária para você lutar contra tudo que quer te desviar do caminho da verdade e principalmente contra o inimigo, para ter vitória contra ele. Como eu disse para você lá na leitura bíblica em classe, contra, pelo menos 4 contra, o crente vai ter que bater de frente. E se não for Deus, pode esquecer, é derrota na certa. Tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Tópico 1, as astutas ciladas do diabo. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, é o que mais tem no meio do povo evangélico, mentira misturada com verdade, muita superstição, muitas coisas inventadas que a Bíblia não fala nada acerca. Deturpar as Escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. E aí vem uma coisa, revestíveis de toda a armadura de Deus. Então, quem é o responsável, quem está na linha de frente é que no diabo, que no grego quer dizer caluniador, acusador, de Satanás, que é no hebraico, que quer dizer adversário. Então são títulos dados a ele que tentam e querem nos fazer parar. Aí ele vai usar as suas artimanhas, vai trabalhar nossa mente, vai trabalhar de várias maneiras, de vários meios, fazer com que pessoas venham a nos tirar do foco e assim por diante. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, com certeza você vai conseguir
vencer todas essas promoções, todos esses oferecimentos que ele está apresentando. Subtópico 2. O conflito entre o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. A batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Eu estou lendo vários pedaços que eu achei interessante. Então, a primeira coisa que nós devemos entender: a minha luta não é contra você, e nem você contra mim, e nem eu contra uma outra igreja de placa diferente, nem com outro irmão com pensamento diferente. Embora existam aquelas argumentações que nós fazemos contra as heresias, isso é uma coisa, mas a nossa luta mesmo é espiritual. Nós lutamos contra aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos naturais, com os olhos físicos. Mas se você tiver um olhar espiritual, você consegue perceber algumas coisas que estão acontecendo, e aí você vê e você percebe que ali há uma coisa além de uma estratégia, digamos assim, humana. E há uma coisa além, uma estratégia maligna que quer te conduzir para fora das verdades do Senhor. E se não estiver atento, com certeza cede. Subtópico 3. As agências das potestades do ar. Aí vem algumas coisas que são acrescentadas a ele, das potestades do ar. Eles são poderosos. Principados e potestade indica poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos. Então eles são poderosos. Então, para você vencer esses seres poderosos do mal, você tem que ter o poder de Deus, que está acima do poder deles. E o B aqui fala: eles são malignos. As hostes espirituais da maldade refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Então eles estão aí para fazer esse trabalho. Malignos, vem de mal, eles não têm piedade de ninguém, eles não têm dó de ninguém. Ele quer a destruição da humanidade. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Mas nós que somos representantes de Cristo aqui na terra como embaixadores, vamos pregar o que Jesus falou, que ele veio dar vida e vida em abundância. E aqui, letra C, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Então eles são astutos, eles vêm mansinho, sem assustar. Quando vê, eles já estão conseguindo a sua área, já conseguiram localizar o ponto fraco de várias pessoas e trabalhar em cima desses pontos, e aí tendo o seu resultado que eles tanto querem, que é o afastamento do homem de Deus. E aqui o terceiro tópico: as armas espirituais indispensáveis ao crente. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. É como eu falei para vocês, nós não temos força própria que possa vencer o maligno. Nós não temos condições de vencer o maligno por nós mesmos. Só algo vindo de Deus para nós. Então a armadura é de Deus. Nós vamos nos revestir dessa armadura, a armadura que Deus está entregando nas nossas mãos. E ela não é para ser polida e guardada no corredor das nossas crenças. Ela deve ser usada no campo de batalha. Ela não deve ser tratada como uma peça de museu. Não, ela tem que ser usada e colocada em prática para o inimigo ver que realmente nós estamos revestidos, estamos prontos para a guerra, para a batalha e vencer
tudo que vier da parte dele. E o tópico 2 fala as armas indispensáveis de defesa. Ok. Essas armas indispensáveis de defesa, a letra A fala aqui, cingindo vossos lombos com a verdade. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, um cinto, ele servia aqui para segurar de onde se colocava a espada. E aqui nos ajuda, como diz o autor aqui, se refere à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. E o 2, que é o B, vestidura e couraça da justiça. Refere-se à justiça de Cristo, em retidão ao soldado no campo de batalha. E sabemos que a couraça da justiça é aquela parte que protege o peito, então protege o coração, protege a parte da frente. Billy Graham dizia que essa parte só servia para proteger a parte da frente, não as costas. Então o soldado, ele não tem que virar as costas para o inimigo, nem fugir do inimigo. Ele tem que ir de frente e lutar contra o inimigo. Porque segundo lá, Billy Graham diz que não existia a Bíblia aqui não relata a parte das costas, mas só a parte da frente que era protegida, dando a entender que o crente tem que ir para frente, tem que lutar e vencer. E aí ele vai ser vitorioso em nome de Jesus. Letra C, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aí ele dá uma noção aqui de couro de bota, como é o sapato. Isso eu não quero falar, porque isso aí é um estudo mais especializado de como era a roupa do soldado romano. Porque vocês sabem que o apóstolo Paulo está baseando todas essas peças num soldado romano. Então, eu não me interessa saber como é que o soldado se vestia para me ter uma ideia e querer usar literalmente isso na vida espiritual. Não, isso aí foi apenas uma comparação que ele fez e aí criou-se um simbolismo em cima dessas peças, trazendo uma doutrina para nós em relação à nossa luta contra o mal. Então aqui a calçando os pés na preparação do Evangelho refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, teu andar santo. Porque quando o filho pródigo saiu da presença do pai, ele saiu por maus caminhos e foi para lugares errados. Mas quando ele voltou, o pai deu uma sandália a ele, porque só os escravos andavam descalços. Então, uma sandália para o filho pródigo significa um novo andar. Então, nós estamos calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, estamos andando no caminho da verdade, estamos falando do Evangelho no sentido prático, não teórico. Porque tem pessoas que falam de Cristo, falam de Jesus, mas age totalmente diferente daquilo que ele fala. Então ele não vive o que está pregando e nem ensinando. Letra D. Tomando sobretudo o capacete, o escudo da fé. Aí ele diz aqui, né, alguma coisa que era retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Ok, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões e disparadas pelo diabo. Então a fé aqui que ele fala é aquela fé firme, que o diabo não consegue colocar dúvida. Então nós somos protegidos por essa fé. Existem pelo menos 3 tipos de fé. Tem pessoas que falam 4, 5 tipos de fé. Eu pelo menos acredito na fé natural, na fé como dom e na fé naquela que é a fé salvadora. E essa aqui se encaixa muito na fé salvadora, porque nos prepara nossa mente para isso. E aqui o capacete da salvação, que é preparar nossa mente para nós não sermos iludidos com mentiras e coisas erradas aí do mundo, que vem às vezes na nossa mente. Aqui o tópico 3 fala que a espada do Espírito é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. E aqui finaliza a lição dizendo que nós devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cristão
que não usa a palavra de Deus, a espada, adequadamente, ele é desarmado e vencido. E ele é vencido pelo inimigo. Porque quando você é cristão, o seu manual é a palavra de Deus. Ela que vai dizer como você deve andar, como você deve pensar, como você deve agir. Em todos os sentidos, a palavra de Deus, ela é a principal na sua vida. Então a espada é importante. Você pode ter todas aquelas partes de defesa, o escudo, a couraça, o cinto, o capacete, pode ter tudo, mas se você não tiver a espada, você vai ficar o tempo todo apanhando, até que uma hora você vai se cansar e vai ceder. Mas quando você tem a espada, você está tanto se defendendo como você está atacando. Mas sem a espada, você não vai conseguir atacar. E aquilo que não é atacado não foge. Se você não souber como atacar o inimigo quando ele vem contra você com a espada da verdade, ele não vai embora. Então eu espero que essa lição tenha ajudado. Estamos finalizando essa lição e que Deus venha abençoá-los grandemente. Isso é um teste, eu nunca tinha explicado sobre as lições. O tempo é curto porque o meu aparelho ele tem capacidade, era 10, graças a Deus está chegando aos 20, agora chegou nos 21 e Deus está abençoando. E vamos ver como é que vai ficar, se nas próximas lições eu vou falar acerca de outros assuntos ou não, ou se eu vou começar a falar de temas livres, como eu sempre venho fazendo nesse canal. Se você gosta e sentir de Deus, se inscreva, ajude, compartilhe, comente aí, ou quando não concorde, coloque lá o que você não concordou, e assim nós vamos aprendendo um com o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais sábio do que ninguém, todos nós somos servos do Senhor, e a nossa boa intenção é só pregar a verdade. E aqui está a verdade, a palavra de Deus, com todas essas coisas que é importante para o cristão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.